Muito bem, chegamos então na nossa janela mais complexa desse módulo, que é a janela Bem. Primeiro vamos analisar aqui as tabelas que envolvem essa janela, tá? Então nós temos a tabela Patrim Bem, onde nós temos aqui os dados do bem em si, o número do bem, o nome, a descrição, o número de série, algumas datas, aquisição, aceite, cadastro, contabilizado, vistoria, marcação, data da baixa, data de vencimento da garantia, número da nota fiscal, a chave da NFE, valor original, valor da compra, valor atualizado, valor da baixa. Essa parte aqui se refere à depreciação, então se o bem deprecia, qual é o método de depreciação. Então aqui nós temos alguns métodos: linear, soma dos algarismos dos anos, horas de trabalho, unidades produzidas, início da depreciação, a última depreciação, o tipo de depreciação. Nós temos aí normal, acelerada e incentivada, a taxa anual, a taxa mensal, a taxa da depreciação acelerada, a taxa da depreciação incentivada e finalmente nós temos aqui a função do bem. Sendo que quando nós formos inserir esse bem, nós temos que informar aqui alguns dados de tabelas vinculantes. Primeiro, o tipo de aquisição do bem. Para isso que nós inserimos nós temos aquela janela para inserir os tipos de aquisição. O estado de conservação, né? Para isso nós temos aquela janela onde nós inserimos os estados de conservação do bem. O grupo do bem, foi a janela que nós vimos anteriormente, onde nós cadastramos os grupos. O setor, o fornecedor e o colaborador, né? Como tem no nosso Sprint Backlog, o bem ele tem que estar vinculado aí a um setor e a um funcionário, tá? Quem está usando aquele bem e onde é o setor que aquele bem se encontra, tá? Legal, essas são as informações do bem, né? Só que nós precisamos que são as informações de mestre do bem. Precisamos de algumas informações de detalhe que também estarão nessa janela, tá? Então nessa janela nós vamos colocar a depreciação do bem. Nós vamos ter a data da depreciação, os dias, taxa, índice, valor e a depreciação acumulada. É importante dar uma lida lá no provimento de conteúdo para compreender isso daqui, tá? Vamos ter os documentos vinculados àquele bem. Então o nome do documento, a descrição e a imagem daquele documento. E nós vamos ter a movimentação daquele bem. Quem foi o responsável pela movimentação, qual foi a data da movimentação e qual foi o tipo de movimentação. E aqui nesse tipo de movimentação nós vamos utilizar aquela outra janela, a janela de tipo de movimentação. Tá? Vamos usar os dados dessa tabela aqui. Então veja, nós vamos ter uma janela mestre detalhe envolvendo uma tabela mestre, a tabela patrimônio bem, e 3 tabelas detalhe: depreciação, documento e movimentação. Legal? Como é que a gente faz no gerador? Nós geramos os 4 VOs: Patrim bem VO, movimentação bem VO, documento bem VO, depreciação bem VO. Inserimos esses 4 VOs na aplicação cliente, na aplicação servidor. Geramos um controller para o cliente e um controller para o servidor. É o controller do Patrim bem. Tranquilo? O controller do cliente, você não vai mexer nada. Já no controller do servidor, nós vamos fazer algumas alterações. Nos VOs relacionados à depreciação, documento e movimentação, você também não faz nada. Já no VO do Patrim bem, nós vamos fazer uma alteração, tá? Essas alterações elas já foram demonstradas em módulos anteriores, né, quando nós temos janelas mestre e detalhe. Quais são as alterações que nós fazemos no VO e no controller? Então eu vou mostrar aqui rapidamente. Patrim bem VO. Aqui está.
Bom, veja que eu tenho vários IDs aqui vinculados a outras tabelas, né? Então eu já deveria ter criado aqui os campos transientes. Mas eu ainda não vou falar sobre campos transientes nem consultas transientes nessa janela. Eu vou falar na janela de apólice de seguro. Então vamos deixar essa parte do transiente para lá e vamos nos concentrar nas listas aqui, olha. Então eu preciso de uma lista de documentação de bem VO, uma lista para depreciação do bem e uma lista para a movimentação do bem. Eu crio essas três listas, sobrescrevo esses quatro métodos, dois construtores, o destrutor e o método toJSON. As minhas listas aqui, eu vou criar as propriedades delas aqui, ó, com uma anotação ou um atributo tManyValuedAssociation, ok? Criei então a lista de patrimônio e documento, depois a de depreciação, depois a de movimentação. E aqui, na minha anotação, diferente dos módulos anteriores, nós criamos aqui um getRelations. Tá? Então esse getRelations aqui, ele significa o seguinte. Digamos que essa tabela, documento bem VO, ela tivesse outros relacionamentos, tá? Fosse relacionada aí com outras 10 tabelas. Quando eu informo getRelations false, eu estou dizendo para o ORM que eu quero que ele traga só mesmo as informações dessa tabela. As tabelas relacionadas com ela, eu não quero que isso seja consultado e nem que desça isso no objeto JSON. Tranquilo? Daí eu informo ainda na anotação qual é a coluna estrangeira e qual é a coluna local. Como assim? Se nós viermos aqui na tabela documento bem VO, veja que eu tenho aqui, olha, o ID patrimônio bem. Como é que essas tabelas elas vão se relacionar? Como é que a tabela patrimônio bem, que ó, no caso esse VO se refere a essa tabela, vai se relacionar com a tabela patrimônio bem, documento do bem, patrimônio documento do bem? Vai se relacionar a partir dessas duas colunas aqui, olha. Tá? Então, ele vai procurar pelo valor que está em ID da tabela Patrim Bem VO. Então, na tabela Patrim Bem VO, o valor do ID 3, ele vai procurar por esse valor. No campo ID Patrim Bem da tabela Documento Bem. Então, ID Patrim Bem 3, opa, já encontrou esse registro relacionado a essa tabela aqui. Tranquilo? Então, esse registro dessa tabela tem um filho, que é esse daqui. Tá? É isso que significa essa anotação, né? Esse atributo aí, ele significa isso, tá? O getRelations, o foreign column e o local column. E nós precisamos fazer isso para as três listas, né? Tanto para a de documentação, quanto para a de depreciação e também para a de movimentação. No nosso construtor normal, nós instanciamos ou criamos aí as três listas. No nosso construtor, passando um JSON Value, nós carregamos os dados nas listas. Tá? Então, vou pegar aí os dados de lista para o documento bem, depois de depreciação, depois de movimentação, e vou carregando os devidos objetos dentro da lista. Tá? Isso acontece através desse método registerReverter, né, que ele espera aí uma classe e um procedimento. Tá? No caso, o procedimento que nós estamos utilizando aqui é um procedimento onde nós pegamos uma lista de objetos para ser manipulada. Perfeito, eu faço isso então com a documentação, faço com a depreciação, faço com a movimentação. E finalmente, eu pego essa classe, PatrimBemVO, self, e peço e chamo uma Marshall.
tá? Como um Patrim bem VO. Nesse momento, eu que recebi um JSON Value, concluo esse método com um objeto Delphi devidamente populado, não é? Os seus campos estarão populados tranquilamente e as suas listas, elas também estarão populadas, porque eu fiz isso aqui no registro reverter para cada lista, tá certo? Método destroy, que é o destrutor, eu apenas tiro esses objetos da memória. E no toJSON, né, no método toJSON, eu vou agora fazer o contrário, eu vou converter de objeto Delphi para objeto JSON, tá? Então eu faço novamente para o documento, para a depreciação e para a movimentação, né? E no final eu vou ter um objeto JSON também devidamente populado, tá? O objeto principal, que é o patrimônio, e os objetos vinculados a ele, e no caso são as minhas 3 listas aqui, ok? Se eu tivesse outros objetos, que são objetos de associação, eles também seriam populados, tá? Mas nesse caso aqui eu tenho apenas esses objetos listas, né? Objetos aí de um para muitos, tá? Nós vamos ver, quando estivermos falando lá da apólice seguro, um objeto de associação. Tá? Você também vai ter que criar os objetos de associação aqui relacionados a esses IDs. Tá? Então você vai criar aqui o nome do setor, o nome do fornecedor, o nome do colaborador, e isso vai ser carregado através de uma associação simples, e não através de uma associação de um para muitos, que é o caso dessa Many-Valued Association, tá? Ok, então essas são as alterações que eu tenho que fazer no VO, né? Sempre que eu tenho a tabela mestre e detalhe, eu tenho que fazer essas alterações aqui no VO. No controller, Patrim bem controller, eu tenho que fazer uma alteração no método inserir, né? Eu instancio aqui os meus 3 objetos relacionados às listas e 3 enumerator. Depois que eu inseri o objeto principal, eu pego o enumerator de cada lista e saio inserindo cada objeto que está naquela lista. Faço isso para o documento, faço isso para a depreciação, faço isso para a movimentação. Tranquilo? Bem parecido é o update. No caso do update eu preciso apenas instanciar os enumerators. Tá? Então primeiro eu altero o objeto principal e depois eu saio alterando os objetos que estão dentro de cada lista. Os objetos de documento, os objetos de depreciação e os objetos de movimentação. Tranquilo? E os controllers relacionados às listas? Não existem. Tá? Eu não vou ter aí métodos para inserir, por exemplo, a movimentação do bem sem estar vinculado ao bem. Não existe isso. Tá? Então, a movimentação do bem só será feita dentro da janela do bem e ela só é feita a partir desse controller aqui, ó, do controller do bem em si, né? Patrim bem controller, tá? Então, só lembrando, né, isso já foi dito em outros módulos, sempre que existirem tabelas mestre detalhe ou janelas mestre detalhe, você gera normalmente lá pelo gerador os VOs de cada uma das tabelas, mas o VO da tabela mestre precisa ser alterado. Você gera apenas o controle da tabela mestre, tanto no cliente como no servidor. O controle da tabela cliente não sofre alterações e o controle do servidor, ele precisa dessas alterações aqui para que você consiga persistir os dados de cada lista.